Olá, turma! Hoje nós vamos ver a apostila do Aplique-se referente ao quarto bimestre. A primeira informação de geografia que vai aparecer são os tipos de relevo. Então, vamos entender primeiro o relevo. Então, a superfície terrestre é composta por diferentes tipos de relevo. Mas o que é isso? São as variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Então, relevo são as irregularidades da superfície terrestre. Porque a superfície terrestre, ela não é igual, ela não é plana, ela é irregular. Então, essas irregularidades possuem nomes. E o primeiro nome que aparece é planície. Então, qual é a definição de planície? Áreas extensas, planas, em que há mais sedimentação que erosão. E as planícies podem ser chatas, mais baixas e geralmente são ao nível do mar. As montanhas. As montanhas são terrenos bastante elevados. Quando tem informação aqui acima de 300 metros, isso pode ser um planalto. Nós temos planaltos com 2.000 metros. Então, o que define exatamente uma montanha? É a origem. A origem daquela forma de relevo define uma montanha. Quando eu tenho uma planície, tenho montanha, tenho um planalto, eu vou ter uma forma de relevo que é mais baixo do que o relevo que está em volta dele. É uma depressão. E quando esse relevo mais baixo do que o que está em volta dele for mais baixo do que o nível do mar, é uma depressão absoluta. Quando ela está acima do nível do mar, é uma depressão relativa. E nós temos também o planalto. Então, o planalto são terras mais altas que o nível do mar, planas, elas podem ser planas, não necessariamente são planas, e existem declives. Por exemplo, quando eu olho para a serra, eu não vejo que há um declive na serra, então entendam assim. Então, na ilustração, a gente encontra aqui, depressão. Olha só, a montanha, o planalto, a depressão ela é mais baixa do que o relevo que está em volta, mas está acima do nível do mar. Então, uma depressão relativa. A planície, que é essa área plana e baixa. Outras duas informações que aparecem na apostila é exportação e importação. A exportação refere-se à venda, quando os produtos saem de um país para o outro. E a importação refere-se à compra, quando os produtos de outros países entram no nosso. Então, aqui nós temos uma tabela que representa a pauta de exportação brasileira. O que é pauta de exportação brasileira? Eu tenho uma relação de 20 produtos que são exportados pelo Brasil. Então, eu vou encontrar aqui produtos de origem animal, de origem vegetal, de origem mineral e produtos industrializados. Então, vocês vão identificar esses produtos para poderem resolver as questões que serão encaminhadas para vocês. Uma outra informação
que é apresentada como história do Brasil, e de fato é história do Brasil, mas ela também faz um pouco de relação com a geografia. Por quê? Porque é uma forma de poder. Então, a forma de poder monarquia, todo o poder está na mão de uma única pessoa, o rei. Então, esse rei, ele tem esse poder enquanto ele for vivo, e quando ele deixar de viver, esse poder passa para o seu filho. Então é um poder hereditário. Diferente de uma república. Uma república, o poder não está na mão de uma única pessoa. E esse poder não é hereditário. Então a república é uma coisa pública, não é propriedade de alguém. A última informação que refere-se à geografia é globalização. Então, o que é globalização? Um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX. Então, lá pelos anos 70, 80 do século XX, começou a se perceber um fenômeno no mundo que deram o nome de globalização. Mas quando a gente vai procurar saber sobre esse fenômeno, nós vamos descobrir que esse fenômeno ele é muito mais antigo do que o século XX. Esse fenômeno ele começa a ser observado no século XV, com as grandes navegações. Por que no século XV? Porque o que define globalização? O que de fato é globalização? É expansão do comércio. Então, esse comércio de mercadorias, de serviços, ele é antigo. Ele é muito antigo. Mas quando que ele se torna globalizado? Quando ele se torna mundial? Esse processo começa no século XV, com as grandes navegações, que os europeus se dirigem para outros continentes, trocando mercadorias, pegando mercadorias, vendendo mercadorias. Então, o que é globalização? É esse comércio intenso, né, que é desenvolvido entre todos os países do mundo.